Subtítulo: Nós teremos fome do que nos alimenta. A fome é o elemento principal pelo qual nós iremos ou não buscar intimidade com Deus. Desse modo, devemos ter em mente que nós estamos no controle do nosso apetite e não Deus. A questão é: quais apetites e anseios nós iremos desenvolver? Há um princípio espiritual que nunca muda. Nós teremos fome do que nos alimenta. Eu nasci de novo em 1979, enquanto estava na fraternidade universitária. Uma noite eu me encontrava em nossa cozinha procurando alguma coisa para comer, quando eu ouvi o Senhor dizer: "Seu corpo é meu templo, cuide dele." Naquele tempo, era um viciado em comer porcaria. Acho que o termo viciado é apropriado para descrever alguém fascinado em alguma coisa. Eu comia essas comidas de baixo valor nutritivo somente para satisfazer o meu apetite. Eu adorava refrigerantes, doces, comidas de fast food, donuts, comidas gordurosas de todos os tipos, massas. Você conhece a lista. Eu ansiava por tudo que tinha baixo valor nutritivo e apelava ao meu gosto. Minha ideia de uma ótima refeição era um Big Mac, Coca-Cola e batatas fritas. Quando Deus falou ao meu coração, percebi que meu corpo fazia parte de uma complexa estrutura para o seu espírito, bem como para o meu. O pensamento que veio à minha cabeça foi: se tivesse um carro caro e novo, não queria colocar nele uma gasolina suja ou um óleo reciclado. Colocaria a melhor gasolina e o melhor óleo para que o carro andasse e durasse mais. Eu raciocinei que me foi dado um único corpo físico que não poderia ser substituído. No entanto, um carro caro poderia ser trocado. Imediatamente mudei meus hábitos alimentares. Comecei a ler e a perguntar a respeito do que meu corpo precisava para funcionar no seu potencial máximo. Foi um processo, mas depois de alguns anos, todo o meu padrão alimentar mudou. Tudo isso foi ótimo, mas havia um benefício que ainda não tinha me dado conta que estava acontecendo. Quando comecei a ter uma dieta saudável, não gostei do sabor, mas comia porque sabia ser bom para mim. Depois de um tempo, meu apetite mudou. Seria comum se você me oferecesse uma refeição de fast food e uma mistura de salada com peixe e pão integral e eu escolher o sanduíche sem pensar duas vezes e dar as costas ao peixe com salada. Mas hoje, se as mesmas opções me fossem oferecidas, eu escolheria a refeição saudável e recusaria a pouco nutritiva, sem pensar duas vezes. De fato, frequentemente quando eu viajava, se só encontrasse lojas de fast food disponíveis, eu não comia. Preferia ficar com fome a comer o que eu tanto ansiava antes. Não tinha mais absolutamente nenhum apetite ou gosto por aquilo. Nem gosto mais dessas comidas. O mesmo princípio é verdadeiro para as nossas almas. Nossas almas desejam que nós a alimentemos. Se nós temos uma dieta regular de esportes, nós vamos ansiar pelos canais de esportes. E se nós ansiarmos pelos canais de filmes, revistas e conversas que apelem a esse apetite, nós iremos ansiar então por filmes e fofocas de Hollywood. Se nós constantemente nos alimentamos do mundo de negócios e dos eventos atuais, é o que nós iremos ansiar por. Se nossa satisfação está em nossas casas, carros, roupas e assim por diante, então nós iremos acender a nossa paixão quando falarmos de fazer compras, comprar um carro novo ou ideias de decorações, e nós iremos achar as conversas espirituais mundanas. Nós iremos ter dificuldades em ler as escrituras ou sair discretamente do período de oração. No entanto, se nos alimentarmos em uma dieta regular da Palavra de Deus, será fácil separar um tempo para a oração e conversas a respeito das coisas espirituais fluirão tão facilmente e naturalmente.
Nós iremos ansiar pela presença de Deus mais e desejar ter mais intimidade com Ele. Subtítulo: Um extremo doentio. Isso pode ser levado a um extremo doentio. Nós vivemos em um corpo físico. Periodicamente, nós necessitamos de recreação e divertimentos sadios. Quando eu estava na escola bíblica, trabalhava 40 horas por semana e ainda tinha pegado muitas matérias. Em um final de semana, meu colega de quarto convidou-me para ir jogar futebol americano com um grupo de amigos. Eu recusei o convite para estudar a Escritura. No momento em que ele saiu, peguei a minha Bíblia para ler e orar, mas tudo estava desligado. Eu não conseguia escutar a Deus. Meu colega de quarto já tinha saído há quase 1 hora e eu clamei: Senhor, por que eu estou tendo tantos problemas para conseguir alguma coisa da Escritura ou escutar a sua voz? O que está errado? Fiz alguma coisa que te desagradou ou eu pequei? Em resposta, eu ouvi dizer: saia e vá jogar futebol americano. Recusei-me e perguntei: o quê? Jogar futebol? Isso não irá edificar minha fé e nem me levar para perto de ti. Como você pode me falar para fazer isso? O Senhor lembrou-me de um versículo que de repente tomou vida. Ademais, filho meu, atenta. Não há limites para se fazer livros e o muito estudar é enfado da carne. Eclesiastes 12, versículo 12. Ele disse: Filho, você vive em um corpo físico e parte dele é o cérebro. Ele precisa de várias formas de descanso. Se você não der o descanso que ele necessita, você de fato bloqueará a sua capacidade de me ouvir e crescer. Então ele mostrou como, depois de os discípulos terem ministrado a muitos, ele os convidava: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto. Marcos 6, versículo 31. Colocando em simples palavras, Jesus estava dizendo: repousem à parte, antes que vocês fiquem um caco. Saí e fui jogar futebol. Mais tarde naquele anoitecer, quando sentei de novo com a minha Bíblia, as Escrituras se abriram e novamente eu senti a vida de Deus fluindo em meu ser, como se eu acompanhasse o Espírito Santo ao redor do mundo de Deus. Subtítulo: Muito ocupado. Esse erro de passar um tempo excessivo em estudos, negligenciando o descanso que a alma e o corpo precisam, não é o único erro em que muitos caem neste dia e época. Ao invés disso, o maior de todos os ladrões que nos rouba a fome por Deus é o nosso agitado estilo de vida. Muitos cristãos significantes caíram nessa armadilha e trocaram o tempo com Deus pelo agitado estilo de vida cristão. Isto pode incluir também o decepcionante e contínuo trabalho de ministro. Vamos fazer uma pergunta para nos esclarecer. Por que nós nos alimentamos fisicamente? Sua resposta, esperançosamente, será: para nos nutrir e dar força aos nossos corpos. Você pode imaginar não comer e levar sua vida a todo vapor? E se em uma experiência nós abstivéssemos de comer por alguns dias, mas continuássemos no mesmo passo de longas horas de trabalho físico e sem poder dormir mais, o que iria acontecer? Pense nisso só por um instante. Nós iríamos desmaiar. Ainda assim, nós fazemos isso espiritualmente. Há uma razão pela qual nós toleramos isso espiritualmente e não fisicamente. Se nós ficarmos sem comer por muito tempo, nosso estômago irá reclamar, e não só uma vez. Os roncos irão aumentar e gritarão com mais dor enquanto o tempo passa. Todo o nosso corpo clama: eu estou com fome, me alimente! Por outro lado, o nosso espírito não clama assim. O oposto parece acontecer. A nossa voz interior se aquieta à medida que o tempo vai passando. Mesmo assim, a razão é que nós não damos ouvidos. Nosso espírito está enfraquecido e nossa carne torna-se mais dominante. Nós perdemos o apetite quando não comemos por um longo período.
Se você não comer durante 5 dias, o clamor físico de fome aquieta-se, a comida perde a sua atração e um pedaço de bife parecerá tão gostoso como um sapato. Seu apetite acabou e não voltará enquanto todas as suas reservas internas não acabarem e a fome tomar conta. Notei que se tivesse deixado que uma vida agitada roubasse meu tempo com o Senhor, as mesmas coisas aconteceriam. Primeiramente, meu interesse pelas Escrituras se reduziria e então o meu desejo de orar minguaria. Se eu esporadicamente oro ou leio, não sinto a vida fluindo em meu ser. A Bíblia não iria falar-me da mesma forma que ela falava quando eu constantemente me alimentava das Escrituras. Eu já vivi sem comida física a ponto de perder meu apetite e o único modo de trazê-lo de volta era comendo. O mesmo é verdade espiritualmente. Se eu perdi meu apetite espiritual, abro a minha Bíblia, arrependido da preguiça e então, com expectativa, procuro ouvir a voz de Deus. Com expectativa. Continuo lendo até que Ele fale comigo. Normalmente não demora muito. E enquanto eu continuo, Ele é sempre fiel para falar. Outra forma de reconectar-se é sair por um dia ou 2 e somente ler e orar até que esteja saturado. Subtítulo: Seu termômetro espiritual. Esta é uma disciplina que todos devemos ter. Recaídas não começam quando uma pessoa se acha na cama com uma mulher estranha ou descobre que anseia de novo por álcool ou pornografia. Não começa quando alguém despreza aqueles que ama e negligencia seus filhos e a lista segue. Não, recaídas começam quando nos achamos indiferentes às Escrituras e às coisas de Deus e ao próprio Espírito de Deus. Acontece quando nos encontramos mais excitados a respeito das coisas naturais do que das coisas de Deus. A fome é o seu termômetro espiritual. Pense nisso naturalmente. Qual é a primeira coisa que deixa uma pessoa quando ela está doente? A resposta é o apetite. Se alguma vez você teve uma gripe, você se lembrará, você não quis comer. Olhem para pacientes que estão nas últimas com doenças terminais. Eles perdem de 30 a 35 quilos e têm de ser alimentados via intravenosa. O enfermo tem pouco ou quase nenhum desejo de comer. Você já ouviu falar, ele tem um bom apetite? Não é diferente espiritualmente. Um sinal de saúde espiritual é o apetite pela palavra de Deus. E um sinal de enfermidade espiritual é a falta de apetite pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus. Eu já estive ao redor de ministros que acham mais excitante falar a respeito dos seus planos de construções, carros novos, times de esportes e por aí vai, do que das coisas de Deus. Eles agem como se você estivesse falando de negócios quando você menciona as coisas do Senhor e o que Ele tem revelado ao seu coração. Eles se acendem todos quando estão falando a respeito da nova casa que acabaram de construir. Eu os observo em adoração. Eles estão olhando ao redor, conversando com os outros ou revendo as suas anotações que estão prestes a pregar, ao invés de estarem levantando as suas mãos e se concentrando no único que deveria ser querido por eles. Isso é mais um indício para uma questão mais profunda. Nessas igrejas eu notei a falta da presença de Deus. Quando eu fazia uma chamada ao arrependimento e os convidava a se aproximarem de Deus, o Espírito Santo descia e eles se maravilhavam. Ou eles lembravam-se de onde caíram, ou fazia pouco caso do dom especial de nossos ministérios. Muitos até resistiam ao que acontecia. De qualquer forma, se havia algum desejo remoto neles, a presença de Deus despertaria a fome novamente. Isaías nos diz: não apagará a torcida que fumega. Isaías 42:3.
A frase refere-se literalmente ao pavio da lâmpada que está se apagando, quando o óleo foi quase totalmente consumido e a chama dá lugar a um fraco e quase extinto vapor de fumaça. Ele está identificando o que é fraco, pequeno, magro, ineficaz e frágil. Ele não apagará a torcida que fumega, e sim soprará até que a chama se acenda de novo. Lembre-se, Ele continua a nos buscar mesmo quando nós somos apenas brasas fumegantes. O quanto melhor seria se nós cooperássemos e respondêssemos, porque Ele não se forçará sobre nós. Eu vejo isso frequentemente. Já vi o Senhor soprando uma brasa até que o fogo se acendesse novamente, quando ela estava à beira de morrer, como em muitos. Nas igrejas e conferências tenho repetidamente dito que eles não sabem o quanto caíram até que a chama seja acesa de novo e o desejo deles de buscá-lo desperta-se novamente. Eles percebem que não tinha guardado seus corações e tinham perdido o apetite que acompanha um coração saudável. Subtítulo: Guarde o que é mais precioso. Foi-nos dito, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Provérbios 4, 23. Não há nada mais importante para se guardar, prestar atenção e proteger. Quando eu considero essas palavras, penso como os homens protegem o que tem valor para eles. Todos nós já vimos à mostra pedras preciosas protegidas por vidros inquebráveis. Elas ficam em ambientes monitorados, sensíveis a qualquer mudança de peso ou temperatura, e a menor infração os alarmes soarão e as portas se fecharão. Há os feixes luminosos que, se quebrados instantaneamente, avisam homens armados da invasão. Eles pagam seguranças para vigiarem esses itens 24 horas por dia e 7 dias por semana. Muitos milhares de dólares são gastos só para guardar e proteger uma pedra. Deus nos diz que o que temos de mais precioso na terra são os nossos corações, não pedras. Ainda assim, cristãos entregam seus corações para as coisas que não têm valor e até nos prejudicam. Nós assistiremos e leremos sobre qualquer coisa que não tenha nudez excessiva ou palavrões. Nós falhamos em reconhecer o espírito do mundo que está em inimizade com o Espírito de Deus. Mesmo assim, os homens deste mundo são tão mais sábios que guardam o que eles dão mais valor, enquanto cristãos não dão a mínima atenção durante a sua caminhada pela vida, fracassando em guardar os corações das luxúrias e desejos que roubam a fome pelo único que pode realmente satisfazê-los. O Senhor, pois, descendentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Salmo 107, verso 9. Ele está esperando para nos satisfazer, mas sua bondade não irá nos satisfazer enquanto estivermos cheios de outras coisas. Vamos manter nossos corações famintos e dar mais atenção ao seu chamado. Porque quando nós nos chegarmos a Ele, Ele prometeu se chegar a nós. Subtítulo: Questões para estudo. Primeiro, Provérbios 27:7 diz: a alma farta pisa o favo de mel. Enquanto você medita nessa palavra, pense a quais cuidados, desejos e prazeres você está mais vulnerável. Como eles podem diminuir sua fome pelo doce favo de mel da amizade com Deus? Segundo, neste capítulo, o autor compartilha suas observações dos indivíduos com mais e com menos de 20 anos de idade, em 2 planos de igrejas diferentes, em relação às suas paixões, à sua fome por Deus. Enquanto você olha para a vida na sua igreja, como você caracterizaria o apetite de sua família espiritual? Satisfeita, faminta ou indiferente? Terceiro, na luz da admoestação de Provérbios 4:23, de sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Que passos você pode dar hoje para proteger seu coração?
Existe alguma porcaria espiritual em sua dieta que precisa ser eliminada ou substituída? Amém.